A Cultura informa. Entrevista ao vivo. Vamos até São Paulo conversar com a advogada doutora Janaína Pascoal, professora da USP, coautora do principal pedido de impeachment contra a presidenta Dilma e que vai ser discutido o pedido agora na volta do recesso. Doutora Janaína, prazer tê-la aqui no programa. Uma honra poder falar com o pessoal de Caruaru, uma honra mesmo para mim. Doutora Janaína, primeiro, qual a expectativa de vocês com a volta do recesso e a volta da análise do pedido? Sim, agora nós estamos aguardando para verificar se o presidente da Câmara vai mesmo apresentar embargo de declaração perante o Supremo Tribunal Federal para ter maiores esclarecimentos com relação à formação da comissão que vai analisar o nosso pedido de impeachment. Porque realmente a decisão do Supremo, ela ficou ambígua, né? Ela é uma decisão bastante controversa. Então o presidente da Câmara disse que iria embargar. Então eu não sei se ele vai efetivamente embargar, que é para pedir esclarecimentos, ou se ele vai tentar formar a comissão, da maneira como ele entendeu a decisão, e aí verificar se alguém entra com uma nova impugnação. Então a nossa expectativa agora é saber se haverá embargos ou não. A decisão do Supremo no final do ano foi um balde de água fria, doutora Janaína? Eu acho que a decisão, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, ela foi equivocada, porque ela, contrariamente ao que prevê a Constituição Federal e ao que prevê a própria Lei 1079/50, que é uma lei que já foi aplicada no país, o Supremo transfere praticamente todo o poder referente ao processo de impeachment para o Senado. Então o Supremo praticamente aniquila o papel da Câmara nesse processo, né? E ao meu ver, a revelia da lei da Constituição Federal. E o Supremo Tribunal Federal também, de certa forma, ignorou o que está previsto no regimento interno da Câmara, onde está escrito que a comissão será eleita, né? E a comissão que tinha sido constituída tinha sido eleita, nos termos do regimento. Então me parece que a decisão, com todo respeito, foi equivocada. Qual o principal ponto, o principal objeto que vocês tratam nesse pedido de impeachment, doutora Janaína? São três frentes. São as pedaladas fiscais, porque o dinheiro dos bancos públicos foi utilizado indevidamente para pagar gastos do governo, e não são só gastos com a população carente, como se anuncia, Bolsa Família, isso não é verdade. Tem muito dinheiro para empresário também, inclusive desoneração. Tem os decretos que abriram crédito suplementar sem autorização do Congresso, que é previsto como outro crime de responsabilidade. E tem também o comportamento omisso da presidente da República diante de tudo que aconteceu na Petrobras, sendo que a presidente ocupou cargos de relevo, né, relacionados a essa questão de energia. E, de certa forma, a população só veio a saber muito tempo depois de quando os fatos já eram conhecidos. Então, assim, quando aconteceu Passadina, o argumento era de que Passadina foi um problema contratual, um erro. E agora nós estamos vendo que foram muitos os erros encadeados, né, com muita gente próxima ao antigo presidente, ou mesmo a própria presidente, muita gente próxima favorecida. Então são esses três os pontos do pedido de impeachment. O tempo está passando e tem algum fato novo que contribua pró ou contra impeachment? Porque, por exemplo, a presidenta pagou as últimas pedaladas, não é? No caso favorável ao impeachment, teria algum fato novo ou são esses três pontos que seguem, doutora Janaína? O pagamento não afasta a ocorrência do crime. O fato de ter pago, na verdade, acaba funcionando como uma confissão de que foi praticado a revelia da lei. Então não tem uma previsão de que o pagamento extingue o crime, entendeu? Eu acho o seguinte, a cada nova fase da Operação Lava Jato, nós percebemos o envolvimento de pessoas mais próximas do centro do poder. Então, desde o primeiro momento em que nós fizemos o pedido de impeachment para agora, acredito que os elementos apontados na denúncia tenham ficado ainda mais claros. O que poderia se levantar como um
fator de enfraquecimento do nosso pedido, pelo menos essa é a minha visão, tá? Não estou falando nem em nome do professor Miguel Reale Júnior, nem em nome do Dr. Hélio Bicudo, que são também denunciantes, né, no caso do pedido de impeachment. A minha visão é que os políticos da oposição, pelo menos a minha percepção, eles estão dando preferência pela cassação da chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí, salvo o melhor juízo, talvez pensando nas suas próprias candidaturas, né? Porque se a presidente for afastada, não pelo pedido de impeachment, mas pela justiça eleitoral, ou seja, por ficar caracterizado que teve dinheiro sujo na campanha, afastam-se a presidente e o vice-presidente, novas eleições são chamadas. Então eu tenho a sensação de que os políticos preferem este caminho, porque com isso haveria eleições mais perto e eles sairiam, digamos assim, favorecidos. A nossa visão não é a visão dos políticos, a nossa visão é a visão da sociedade. Então, essa apreciação, se é melhor o TSE, não nos compete. O que nos compete, nós fizemos, foi apontar os crimes que foram praticados. Aí agora fica com a política, né? Esse processo de impeachment, ele tem início nesse objeto jurídico, mas a política é quem define, não é? Assim, tem que ter o respaldo jurídico, e está demonstrado, mas agora tem todo esse contexto político, inclusive dessa preferência dos partidos de oposição, de que haja um afastamento também do vice-presidente para se chamarem novas eleições. Então a sensação que eu tenho é que não estão investindo tanto no pedido de impeachment com esse intuito. A própria candidata, que foi, com certeza será novamente Marina Silva, falou isso com todas as letras, né? Que ela, eu prefiro o caminho da justiça eleitoral. Por quê? Porque com isso ela pode se candidatar de novo. E eu não vejo por parte dos outros partidos de oposição também um esforço assim, muito grande no sentido do impeachment, porque eles estão apostando muito na justiça eleitoral. Qual seria o caminho menos longo, doutora Janaína? Olha, eu vou te falar a minha avaliação de cidadã. O caminho do impeachment me parece menos traumático do que o da justiça eleitoral, porque assim, no impeachment você afasta a presidente, o vice assume e termina o mandato. E depois as eleições ocorrem naturalmente em 2018. Se houver o afastamento da chapa, o presidente da Câmara assume, seja quem for, e em 3 meses tem que chamar novas eleições. Eu acho que chamar novas eleições nesse momento gera maior instabilidade, mas é uma apreciação muito pessoal minha, né? Eu percebo que as outras pessoas não concordam com essa visão, né? A maioria está preferindo esse caminho. De um lado ou de outro, a senhora apostaria que a presidenta termina ou não termina o mandato? Não sei o que dizer. Realmente não sei o que te dizer. O que nós temos é a consciência tranquila de termos feito a nossa parte, a gente não ficou calado diante de tudo que está acontecendo no país. Foi, digamos assim, uma colaboração de 3 pessoas que dedicam a vida toda para o direito, entendeu? Mas daí a de ver se vai haver impeachment, se não vai haver, se haverá cassação, eu acho que há elementos para os dois. Há elementos para o impeachment e há elementos para cassação, porque a cada momento a Operação Lava Jato deixa mais claro que houve desvio de dinheiro público e injeção desse dinheiro desviado na campanha presidencial. Eu acho que isso vai ficando claro a cada nova fase da operação. Agora, se a justiça vai reconhecer dessa forma ou não, infelizmente eu não tenho, digamos assim, um palpite para dar. Pra gente finalizar, eu coloquei no Facebook dizendo que conversaria com a senhora hoje, e o Kleber Marinho me mandou aqui uma mensagem. Pergunte à doutora Janaína, até que ponto as regras e os processos, tanto de impeachment como de investigação, podem ser obstacularizados pelo STJ, ou melhor, o STF no caso, né? Ele colocou STJ, mas é o STF. E se ela acha que tem alguma possibilidade de, sendo provados os erros,
não serem julgados de forma correta e a população continuar amargando a impunidade? A pergunta do nosso ouvinte Kleber Marinho, representando tantos outros que estão acompanhando o programa agora. Então, na pessoa do Kleber, eu cumprimento todos os ouvintes. Veja, se você me perguntasse antes daquele julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, se eu vislumbrava, juridicamente falando, a possibilidade do julgamento ter acontecido como aconteceu, eu já te diria que não, entendeu? Realmente eu não consigo, por mais que eu me esforce, ver nenhum respaldo para a decisão que o Supremo deu no final do ano. Então, da maneira como aponta o Kleber, infelizmente, eu não tenho convicção de que, eventualmente, o Supremo Tribunal Federal não vai querer mudar as regras ou colocar outras regras, amanhã uma nova impugnação, e eles não vão continuar, digamos assim, blindando a presidente da República. Eu não tenho essa convicção. O que eu posso dizer é o seguinte: pelo que diz a Constituição Federal e a legislação vigente, esse processo é da competência da Câmara dos Deputados, em conjunto com o Senado, e o Supremo Tribunal Federal participaria com o seu presidente presidindo o processo lá no Congresso. O que está vindo à tona aí infelizmente, a inovação. Então, assim, é possível que o Supremo intervenha novamente e barre o processo novamente, haja vista a decisão mais recente do Supremo? Infelizmente, eu digo que sim. Doutora... Infelizmente, sim. Agora não tem muito o que fazer, como a senhora disse, a sua parte e a dos demais colegas, essa parte foi feita, agora é esperar o pós-carnaval para ver o encaminhamento, né? Eu acho que vamos ter que aguardar para ver o que o presidente da Câmara vai fazer, se ele vai embargar, se não vai embargar. Em embargando, se o Supremo vai dar, digamos assim, preferência para o julgamento dessa causa, porque pode ser que o Supremo também demore para apreciar. E se demorar, fica tudo parado, entendeu? Então, assim, eu, se fosse presidente da Câmara, já imediatamente tentaria nomear essa comissão e aguardaria para ver se alguém impugna. Eu não entraria mais com embargos, muito embora haja elementos para os embargos. Assim, juridicamente falando, tem respaldo esses embargos. Mas eu tentaria montar a comissão, porque os embargos podem até atrasar bem mais esse processo, né? E eu acho que o país está numa situação muito complicada. Veja, nós não propusemos o impeachment por força da crise econômica, nem da crise. Nós fizemos isso porque tinha elementos jurídicos. Agora, de lá para cá, a crise só piorou. Então, eu acho que uma definição desse quadro ajudaria muito o país. Doutora Janaína, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Como a gente diz por aqui, a senhora é muito desenrolada. Obrigado pela entrevista, boa tarde. Fique com Deus, obrigada. Abraço grande para todos, obrigada. Nós conversamos com a advogada doutora Janaína Pascoal, professora da USP, coautora do pedido de impeachment que será apreciado agora na volta do recesso.